Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Ricardo, eu tenho perguntas aqui que foram encaminhadas também pelos nossos ouvintes para o Pit Stop. O Volmar, ele me conta uma história aqui de um lanterneiro que cortou um pedaço de metal onde estava o chassi do carro dele. Estava tudo podre e quando percebemos, colocamos de volta. Posso ter problemas com perícia na hora de vender o veículo? Pode. Volmar, o certo, você deveria ter ido antes na furto e roubo, ter apresentado esse carro, ter feito talvez uma ocorrência lá, e depois ter feito o reparo. Mas como não fez, o que precisa ser feito agora? Você precisa pedir uma regravação na concessionária de origem do carro. Você vai gastar aí uns R$300 aproximadamente de regravação, por isso que eles cobram em média, mas o perito, que é a pessoa que vai lá, ou até mesmo o despachante, que vai te atender os honorários do despachante e mais a tarifa. Vai ficar em torno de uns R$600, Fernanda. Mas é necessário, porque ele pode ter uma blitz mais apurada e ele pode ter esse carro apreendido. Não pode se mexer no número do chassi do carro. Ele geralmente está ou do lado direito ali na caixa de roda, ou na parede corta-fogo, ou no banco do dianteiro lado direito. São os locais aí que geralmente tem o número do chassi. Essa regravação, quando acontece uma colisão ou o carro apodrece nesses locais, é necessário ter todo um procedimento correto para você não ter problema, não só na hora da revenda, mas também na hora que você estiver passando por uma blitz. É porque é a certidão de nascimento do carro, não é mesmo? Desculpa, Fernanda, falhou, eu não escutei. O chassi é a certidão de nascimento do veículo. O chassi é a certidão de nascimento do carro. Perfeito, Fernanda. Então, não é? Fazendo uma analogia da importância dele, é isso, é o seu registro de vida. É verdade, então tem que tomar todo o cuidado. Desse local não pode mexer de maneira nenhuma, nem o lanterneiro ou qualquer pessoa. Mexeu ali, eles vão ficar desconfiados que pode ter acontecido talvez uma fraude ou até mesmo de clonagem de um carro para o outro. É muito perigoso. Bom, e na semana passada a gente falou da necessidade do carro circular para ele esquentar, não é isso? E botar tudo para funcionar. E que esses trajetos curtinhos que a gente faz, principalmente quem tem o veículo para se deslocar para o trabalho ou só para a escola, isso não é o suficiente, por exemplo, para fazer o motor, não é isso? Aquecer? É verdade. A gente conversou isso muito semana passada. A pessoa está em Jardim da Penha e trabalha aqui no centro, o carro nunca recebe uma temperatura ideal, Fernanda. Esse carro precisa aquecer. Então, necessário... Aí o seu Onélio mandou uma pergunta. Ele disse o seguinte: Ricardo, ao percorrer com o carro curtas distâncias, eu percebo que o motor não esquentou muito, mas na estrada também ele não esquenta? Esses períodos pequenos, esses momentos curtos, o motor não esquenta, não chega à temperatura ideal. Esquentar, Entendi. Ele esquenta, mas não chega à temperatura ideal. Quando ele está numa estrada, mesmo recebendo o ar frontal ali no radiador, ele também vai esquentar, mas ele vai receber internamente a temperatura ideal. É isso que o motor precisa. Em alguns momentos, receber a temperatura ideal, que tudo funcione bem, a circulação como um todo. É igual o ser humano, a gente fica muito parado e tal, mas a gente precisa dar aquela corrida de vez em quando, dar aquela caminhada mais forte, se cansar, suar um pouco. O motor precisa disso também. É muito necessário que você assim o faça. De vez em quando, dar uma voltinha um pouco maior, é o que a gente chama de dar aquela esticada no motor, Fernanda. Eu ia falar essa expressão agora, dar aquela famosa esticadinha, né? Isso é importante. Tá certo, Ricardo. Essas são as dúvidas que chegaram. Lembrando que todo mundo aqui pode participar, pode encaminhar a sua dúvida mais simples, a mais complexa. Todas as segundas a gente esclarece ao vivo com o Pit Stop CBN. Obrigada, viu, Ricardo? Até a próxima, hein? Até semana que vem. Um abraço.